Então, nós estaremos passando nesse momento para a palavra do Senhor. E nesses dias nós estamos falando sobre família. A família como presente que Deus nos deu, mas também com grande responsabilidade desse presente. E também a família que anda junta, unida em Cristo Jesus, fortalece uns aos outros. Esse é o nosso desafio nesse ano, do mês da família, de nós estarmos fortalecendo. Como nós falamos semana passada, o mais forte fortalece o mais fraco. E assim a caminhada continua, né? Romanos capítulo 12, versículo 16. Apesar da perícope desse texto começar no versículo 9, né? O parágrafo começa no versículo 9, então vai até o versículo 21. Nós queremos trabalhar um pouco mais minuciosamente esse versículo 16. Então vamos ler mais uma vez, Romanos 12, 16. Diz assim: vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Essa é a NVT. Na século 21, nós vamos falar juntos então. Vamos lá, irmãos? Sede unânimes entre vós. Não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Uma família unida com harmonia presente. Hoje nós ficamos um bom tempo aqui, inclusive com o pessoal aí da música, né? Tentando organizar, tentando ali colocar. E hoje os meninos estão tocando com fones de ouvido, né? Para que eles possam se ouvir melhor e ter ali um retorno melhor. E isso facilita, porque a audição ela é primordial para a harmonia. Ela precisa de uma harmonia, né? Ou melhor, de uma boa audição. Conta-se a história de alguém que estava sofrendo luto por causa do seu filho. E então, pela perda, houve um momento onde fizeram um culto fúnebre. E então um amigo, chamado Moza, chegou na casa daquele seu amigo, que estava sofrendo porque o seu filho tinha falecido, e não disse nada. Moza apenas senta no piano daquela casa e toca uma canção, uma melodia, uma harmonia, e aquilo trouxe paz ao coração do seu amigo. Quando Moza terminou de tocar, ele então se levanta, sai e vai embora. Passam-se dias e depois então ele encontra o seu amigo, que já está melhor. E o seu amigo então diz para ele: aquela harmonia naquele dia, aquela melodia naquele dia, trouxe graça e conforto para o meu coração. Trouxe graça e conforto para o meu coração. E aí Moza então diz: mas eu não falei nada. Ele disse: você não precisou falar, você só precisava tocar. Como a harmonia é importante, como a harmonia é tão bem quista em nosso meio, quando essa traz calma, ou traz alento, ou traz conforto para os nossos ouvidos. Paulo então diz dentro desse texto:
Vivam em harmonia uns com os outros. Esse é o desafio da família, viver em harmonia. O grande problema é que a maioria das famílias hoje parece uma grande orquestra desafinada, onde os barulhos se confundem, se multiplicam, e então ninguém sabe mais nada do que está se tocando. A esposa fala de um jeito, o esposo de outro jeito, os filhos de outro jeito, não há harmonia no meio da família. Esse é um prejuízo. A mutualidade, irmãos, é como uma pedra de diamante lapidada. Veja, como uma pedra de diamante lapidada. Para nós conseguirmos o efeito do diamante, ele precisa passar por isso, ser lapidado. A família precisa ser lapidada em várias situações, para que haja mutualidade dentro dela. Cada vez que nós movimentamos, voltamos para a luz de Cristo, e então um novo brilho aparece em nós. O texto de Romanos 12 traz algumas traduções que são uma discordância. Como assim, pastor? Alguém tem a NVI, por favor? Nova Versão Internacional? A Nova Versão Internacional, ela diz assim: tenham por todos o mesmo cuidado, ou, melhor, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. A linguagem de hoje já diz: tenham por todos o mesmo cuidado. A Almeida Corrigida diz: sede unânimes entre vós. Cada uma tradução escolheu um jeito para identificar aquilo que Paulo quis. Uma tradução literal do grego dará um sentido um pouco diferente, mas evidentemente correto. A tradução quer dizer: pense, ou seja, observe, ou busque a mesma coisa um pelo outro. Essa é a harmonia da família. Buscar a mesma coisa um pelo outro. Não um para se orgulhar do outro. E é aí que entra a desarmonia. Porque se a família não aprende a andar junto, ela é uma banda desafinada, que traz coceira para o nosso ouvido. A palavra grega aqui, chave, é justamente a tradução que traz o sentido de uma disposição mental, uma atitude de cada indivíduo. Lembra, Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. Essa igreja não era conhecida por Paulo. O que Paulo sabe é apenas informações que ele recebeu e que ele ouviu falar. E com esse intuito de fortalecer cada família, cada membro da igreja em Roma, Paulo então está escrevendo para essa igreja, para que ela se levante, se desperte, porque Paulo ouviu coisas boas, mas também Paulo ouviu algumas coisas que não eram tão boas assim. O que as pessoas têm ouvido da sua família? Sua família tem harmonia? Ou a sua família está completamente desarmonizada? Ou desafinada, melhor dizendo. Sabe, irmãos, aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 16, diz que a ideia de pensar em ter uma opinião não é essa forma que Paulo está querendo nos passar. Eu tenho a minha opinião, então eu acho que a minha família fica melhor assim. Eu tenho a minha, pastor, então eu acho que a minha família deve agir assim. Sabe qual é o maior problema e desafio para nós? É que nem sempre Deus concorda com o que você acha, o que você pensa. Quantas vezes Deus pede para você fazer algo e você simplesmente vira a costa e diz: eu penso diferente.
Paulo está trazendo para nós a ideia que Deus quer agir em nossa família, trazer harmonia dentro do nosso lar, na nossa casa. Mas se você tiver o coração tão orgulhoso a ponto de não querer ouvi-lo, as consequências virão e não serão tão boas assim. Aplicando o texto então para a nossa família, nessa noite, nós podemos destacar aqui algumas coisas para harmonizar a nossa família. Primeiro, para vivermos unidos num só pensamento em família, é preciso exercitar a humildade. Exercitar o quê, irmãos? Humildade. Olha o que Paulo está dizendo aí em Romanos 12, 16. Vamos ler mais uma vez? Sede, não sejais mais prontos a acompanhar a quem? Os humildes. Paulo no mesmo versículo diz claramente: não sejais orgulhosos. E aqui não é aquele orgulho de satisfação, mas o orgulho mesquinho, um orgulho cheio de arrogância, de pecado. Eu estava procurando um texto hoje e eu achei. Ele fala sobre avalie o seu orgulho. J.N. Darby declara: o orgulho é o pior dos males que podem nos sobrevir. De todos os nossos inimigos, ele é o que parece com mais dificuldade e mais lentamente. Precisamos combater o orgulho no nosso coração, pois Deus resiste ou rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Pode colocar para mim, por favor, Provérbios 3:34. Vamos ler esse texto. Provérbios 3:34. Que nos diz lá: ele zomba, mas concede graça aos humildes. O nosso Deus conhece o soberbo de longe. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe, diz o Salmo 138, versículo 6. Agora, diz Darby, se você fizer um check-up na sua vida e ver a que ponto o seu orgulho está, pare um pouco e pense: como está o orgulho na minha vida? E aí ele coloca algumas situações. Avalie o nível do seu orgulho presente no seu coração. Primeiro, o orgulhoso tem um espírito crítico e está sempre procurando o erro nos outros. Enxerga as falhas alheias, igual como um microscópio, mas olha as suas com um telescópio, bem de longe. O orgulhoso avalia todo mundo, mas ele não gosta de ser avaliado. Segundo, o orgulhoso tem um espírito crítico e está sempre procurando o erro nos outros. Enxerga as falhas alheias com microscópio, como eu tinha falado. O orgulhoso olha para os fracassos dos outros e está sempre pronto a mencioná-los. Você fracassou, você errou, você fez aquilo. Esse é orgulhoso, porque ele gosta de ver a falha dos outros e apontar exatamente aonde os outros erraram. O orgulhoso tem a tendência de criticar quem se encontra em posição de autoridade. O orgulhoso não respeita a autoridade, mas ele critica. Nossa, mas o fulano, o ciclano é assim. O orgulhoso gosta de criticar, principalmente as autoridades.
O orgulhoso critica o presidente, o patrão, o marido, os pais e até mesmo o pastor. E comenta até com outras pessoas as falhas percebidas por ele. Esse é o orgulhoso. O orgulhoso se auto-justifica, tem um conceito elevado de si mesmo e menospreza os outros. O orgulhoso tem um espírito independente e autossuficiente. O orgulhoso quer provar que sempre ele está certo e deseja sempre ter a última palavra. O orgulhoso quer provar que sempre está certo e sempre tem a última palavra. O orgulhoso exige sempre os seus direitos. Eu tenho direito. A sua reputação ele sempre coloca em evidência. E como é que vai ser isso? Se falarem mal de mim. Esse é o orgulhoso. O orgulhoso deseja sempre ser servido. Quer que a vida gire em torno dele e das suas necessidades. O orgulhoso tem o sentimento de que a igreja é privilegiada porque ele faz parte daquela igreja. Mas se alguém sai, não tem problema. O orgulhoso busca sempre o autopromover-se. O orgulhoso deseja intensamente ser reconhecido e apreciado até pelos seus esforços. O orgulhoso fica magoado quando outros são promovidos em vez dele. O orgulhoso fica satisfeito com os elogios e se deixa abater pelas críticas. O orgulhoso se preocupa com a opinião das pessoas a respeito dele. O orgulhoso não aceita ser corrigido, muito menos disciplinado. O orgulhoso tem dificuldade de aceitar os seus erros e até de pedir perdão para os outros. O orgulhoso não conhece a verdadeira condição do seu coração. Nunca ouviu dizer que ele é pobre, miserável, pecador diante de um Deus todo-poderoso, que só o ama por causa da sua misericórdia. O orgulhoso considera que não precisa se arrepender. Ele já se acha avivado demais para isso. Pense bem, irmão, se algum desses pontos falou com você, então é porque o seu coração está bem orgulhoso. Paulo, no mesmo versículo, diz: não sejam orgulhosos. O orgulho é o oposto da humildade. Onde o orgulho está presente, a humildade não entra. Aonde a humildade está presente, o orgulho sempre bate a porta. Para termos famílias unidas, todos têm que andar juntos. Cada membro deve buscar a humildade da sua família. Ser humilde não é ser fraco ou ter uma baixa autoestima. Ser humilde é ter uma força interior que permite reconhecer nossas limitações e valorizar os outros. Ser humilde na família é entender que existe hora para falar, mas para se calar. Reconhecer nossas limitações, reconhecer nossos erros, perdoar aquele que precisa, sem se sentir doído. Assim agem os humildes. O contrário disso é orgulho. Ter uma mente e um coração ensinável, disposto para aprender com os outros. A humildade na família envolve ouvir os outros, pedir perdão quando necessário e colocar as necessidades dos membros da família acima até mesmo das suas. Não existe certo ou quem está certo.
mas a família precisa ser cuidada. E a pergunta não é quem está certo, mas será que isso será a bênção para a nossa família? A família que não pratica a humildade, ela está enfadada a sofrer por causa do seu orgulho. A Bíblia nos dá um exemplo disso, ou exemplos sobre isso. Exemplos de humildade. Lembra? Aquela prostituta chamada Raabe. Ela precisava ajudar aqueles espias. Ela precisava se arrepender dos seus pecados. Ela precisava demonstrar a atitude de perdão para que a casa dela, a família dela fosse alcançada. E o sinal de tudo isso era apenas um único fio enrolado pela janela, da cor de escarlate. Talvez esse seja um símbolo mais forte que nós temos com relação à nossa casa, através do sangue de Jesus. Mas os tecidos naquela época não eram baratos como hoje. Quanto mais escuro o tecido, mais caro ele era. Muito mais caro ele era. Agora imagina uma prostituta comprando um fio de escarlate e colocando ele apenas para um sinal na sua casa. Há uma disposição de humildade sobre essa mulher. A disposição em obedecer. Ela obedece à ordem dos espias. Você precisa fazer isso, isso e isso. Ela não discute, ela não pergunta, ela não questiona. E esse é o nosso problema diante de Deus. Nós queremos discutir, queremos argumentar, queremos sugerir. E Deus não está pronto para isso. Porque quando Ele ordena, Ele espera que os seus servos apenas obedeçam. E é assim que aquela mulher faz. Ela obedece. Ela coloca aquele fio de pano, aquele tecido caro lá na sua janela. E a história então diz que depois da 7ª volta, toda a muralha vem ao chão. Mas a única casa que fica de pé não foi aquela que tinha orgulho, não foi aquela que foi apontada como condenada ou como aquela que tinha pecado. Agora aquela casa era conhecida como a casa que tinha o sinal do sangue, do escarlate, do tecido pendurado na janela. Como alguém pode ser salvo por causa de um tecido? Como alguém pode ser salvo por causa simplesmente de um pano na janela? A questão não é essa, meu irmão. A questão é que alguém foi salvo, por mais que ela tenha pecado, por mais que ela estivesse sendo conhecida naquela cidade como a prostituta, como aquela que influenciava outros a pecarem. Não, ela não era mais conhecida assim. Ela era conhecida como a humilde obediente, que obedeceu e que trouxe bênção para a sua família, para a sua casa. Irmãos, nós queremos discutir com Deus. Nós queremos discutir quando Deus nos manda perdoar, quando Deus nos manda ofertar, quando Deus nos manda dizimar. Eu já vi crente discutindo com Deus a respeito do dízimo. Sua intenção pode ser boa, mas a sua intenção boa não é a vontade de Deus, porque Ele já nos ordenou a fazer do seu jeito, da sua vontade. Se você quiser brigar com o Senhor com relação a isso,
quiser lutar com o Senhor com relação a isso, seu coração está cheio de orgulho, e o orgulho levará você para distante do Senhor. Paulo está dizendo: se afastem dos orgulhosos, não sejam orgulhosos, mas estejam prontos a acompanhar quem? Os humildes. Os humildes. Lembra, o Senhor se agrada dos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, 6. Vamos ler juntos? Vamos lá? Tiago 4, 6. Vamos lá. Todavia, ele Deus se opõe a quem, irmãos? Deus se opõe a quem, irmãos? Será que Deus está se opondo a você hoje à noite? Por causa do seu achismo, por causa da sua vontade, por causa do seu jeito, Deus está se opondo a você. No entanto, Ele faz o que, irmãos? Ele dá graça para quem? Para os humildes. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Vamos ler juntos? 1 Pedro 5, 5. Vamos lá? Do mesmo modo, vós, sujeitai-vos aos presbíteros, tende todos uma disposição humilde, uns para os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Olha como Pedro está falando aqui para os arrogantes, para os orgulhosos. Como Pedro está falando conosco, irmãos. Ele está dizendo: do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos a qualquer autoridade. E os presbíteros que Pedro está falando aí, eram aqueles que eram responsáveis não por uma igreja, mas por vários grupos de pessoas. Eram líderes. Mas aonde os mais jovens, os mais novos, não estavam querendo respeitar justamente esse. E o que é que Paulo e Pedro está dizendo então? Tem de todos uma disposição. Começa no seu coração. A humildade vai partir de você. O Espírito Santo vai estar lá agindo, falando, ministrando, levando você a reconhecer. E agora o seu coração vai te levar a tomar uma atitude, a disposição em ser humilde, a disposição de estar diante dos pés do Senhor. Lembra da mulher que joga o seu perfume aos pés do Senhor Jesus? Ali é o símbolo da pura humildade, a quem muito se amou, muito se perdoou. Ninguém mandou ela fazer, ninguém mandou ela agir, mas ela foi lá e fez. Pedro está dizendo: tem de todos uma disposição humilde, uns para com os outros, porque Deus se opõe a quem, irmãos? Deus se opõe a quem? Aos arrogantes. O meu orgulho vai me levar a eu estar diante de um Deus que vai se opor a mim. A ideia aqui é de uma barreira enorme sendo colocada na minha frente, aonde há uma separação. Mas Pedro ainda diz: Ele dá graça para quem, irmãos? Para quem?
aos humildes. Ele dá graça. Ele dá um favor que nem é merecido, mas esse favor é derramado aos humildes. Eu termino essa palavra de hoje, irmãos, lendo com você Filipenses 4:2. Vamos ler juntos? Filipenses 4:2. Vamos lá? Suplico a Evódia e a Síntike que entrem. Paulo está escrevendo para a igreja de Filipos. E ele descobre que tinha duas irmãs lá que não concordavam uma com a outra. Uma não gostava do que a outra fazia. Uma não se alegrava com o que a outra fazia. Mas Paulo então dá um conselho para essas irmãs. Ele diz que vocês entrem em acordo. A palavra também traz o sentido de harmonia. Se na igreja a harmonia é difícil, imagina dentro de casa. Duas irmãs do mesmo Pai Todo-Poderoso estão de bico uma com a outra dentro da igreja. O que é que Paulo está dizendo? Vocês precisam ter harmonia. Uma família em harmonia precisa tirar o seu orgulho, se despojar de todo o seu orgulho e começar a ouvir a voz do Senhor, para que haja harmonia dentro da família. Paulo viu naquela dificuldade de relacionamento uma ameaça dentro da igreja de Filipos. Por isso então ele fez esse apelo. Jesus disse que uma casa dividida contra si mesma não subsistirá, não prosperará durante muito tempo. Jesus foi claro: na família não pode haver desunião, desarmonia. Temos que ter o mesmo modo de pensar, repreender, tirar dos nossos corações o orgulho, para que a nossa família possa viver em paz. Fica de pé, meu irmão, em nome de Jesus.